Amém? Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos irmãos? Irmãos queridos, antes da gente abrir a palavra do Senhor, vamos orar a Deus, amém? Pedir que o Senhor dê graça nesse momento, amém? Que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que tenha misericórdia da minha vida, que Ele tenha a capacidade dEle para pregar aquilo que Ele quer nesse momento, amém? Não venha nada de mim, mas que em nome de Jesus venha o suficiente do Senhor aqui essa noite, amém? Querido e amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um domingo estarmos aqui na Tua casa. Senhor, Tu tem nos abençoado, Tu tem nos protegido. Até aqui, Senhor, Tu tem sido conosco, Tu tem abençoado a nossa saúde, com provisão, com misericórdia. E eu te louvo e te bendigo por isso, Senhor. Querido Deus, eu quero orar pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor, pedindo que Tua graça, que a Tua paz os acompanhe, que a Tua graça e a Tua paz os fortaleça, que a presença do Espírito Santo, que és o nosso Consolador, esteja dentro dessa casa de oração, dissipando toda a treva, dissipando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, para que nós possamos estar atentos, de corações tranquilos ao ouvir, Senhor, a Tua Santa Palavra. Eu oro pela minha vida, Senhor, que Tu me dê a graça, Senhor, necessária, Senhor, a ousadia necessária para pregar a Tua Santa Palavra, Senhor, de acordo com aquilo que Tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos. Eu oro, Pai, para que todo aquele cansaço, toda divagação de pensamento, preocupação, tribulação, que em nome de Jesus Cristo fique do lado de fora dessa igreja, para que nós possamos estar todos atentos para aquilo, Senhor, que Tu queres falar conosco, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que toda acusação do maligno, Senhor, investida contra a vida dos irmãos aqui dentro, Pai, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a autoridade do Teu nome para destruir toda a muralha, Senhor, toda a fortaleza que o diabo levante, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor, por Sua infinita misericórdia e para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós oramos, te pedindo e te agradecendo, Senhor, neste fim de tarde e início de noite. Meu muito obrigado, Senhor Jesus, te pedimos que Espírito Santo Tu nos acompanhe desde já para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a gente vai falar hoje, como acho que vocês viram lá no Facebook. Amorzinho, me serve um copo d'água, por favor? Ah, tá, obrigado, amorzinho. Como vocês devem ter visto lá no Facebook, né, é coragem para orar, amém? É o tema de hoje. Daí a gente pode se perguntar, coragem para orar? Eu preciso de coragem para orar, isso é uma coisa tão simples. Mundano ora, né? A pessoa que não tem Jesus no mundo, quando está no aperto, ora. Então por que a gente precisa ter coragem? Irmãos, eu acredito que muitas vezes, para o cristão, quando ele entende quem ele é, entende quem Deus é, ele fica com mais vergonha de orar. Por causa que o ímpio, quando chega na presença de Deus, quando quer pedir alguma coisa, o ímpio acha que ele merece. Por quê? Porque ele não mata, porque não rouba, né? Ele sabe, ele acha que ser bonzinho vai levá-lo para o céu. Então ele acha que merece as bênçãos que ele pede a Deus. Mas o cristão que entendeu a palavra, que entendeu quem Deus é, entendeu a sua sujeira, ele já sabe que não é digno de nada. E fica meio assim, como é que eu vou chegar diante de Deus para pedir isso? Talvez eu esteja tomando isso na minha vida porque eu mereço. Porque eu sou um pecador, talvez eu esteja colhendo aquilo que eu estou plantando, como é que eu vou pedir para Deus me poupar disso daí? Amém? E a gente esquece. A gente pensa assim, que Deus trabalhou no passado, na vida de grandes homens de Deus. Deus ainda vai trabalhar no futuro, na vida da igreja, né? Na tribulação, né? Na perseguição. Deus vai trabalhar na vida dos perseguidos, dos mártires. E a gente não consegue entender que Deus pode e Ele trabalha na nossa vida nos dias de hoje. Amém? A gente se esquece aquilo que está escrito em Hebreus 13:8, dizendo que Jesus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do que normalmente a gente encara esse versículo? Que Jesus é o mesmo Deus ontem e eternamente. A gente esquece que Jesus é o Deus do hoje, que Ele está aqui agora, que Ele está com os ouvidos atentos e suas mãos não estão estendidas para nos abençoar, como diz em Isaías. Amém? Então Deus, sim, Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fortificar, Ele quer nos poupar de nossas dores. Mas cabe a gente se posicionar
com coragem e ousadia na presença de Deus para pedir a Ele por isso. Amém? Se a gente ver alguns textos do ontem, né, lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Daniel capítulo 3, que Deus dá o livramento, né, àqueles 3 jovens que são jogados na fornalha ardente, né, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Deus os poupa de serem queimados. Deus os poupa da morte. Jesus não só os poupou, como entrou na fogueira junto com eles. Amém? Jesus estava ali com eles. Amém? E a gente entende que Deus é o Deus eternamente. A palavra do Senhor fala, né, em Mateus, no capítulo 5, capítulo 6, né, que bem-aventurados sois todos aqueles que têm fome e sede de justiça. E se a gente for olhar em Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, a gente vai ver Jesus implantando, derramando a sua justiça em cima do exército do anticristo. Mas a gente esquece de como ele é o Deus do hoje. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui em Mateus 26, no versículo... Cadê? 6... Acho que eu estou abrindo errado aqui. Perdão, irmãos, não era o Mateus 26 aqui. Esqueçam. Amém? Mas, esqueçam que o versículo. Amém? Mas a mensagem é que Deus perdoa e busca pecadores para si. Amém? A palavra do Senhor fala, né, que os seus olhos percorrem a terra buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, Deus está nessa noite procurando no teu coração aqui. Mas, tem como amar o Senhor em espírito e em verdade sem orar? Vocês lembram de algumas semanas atrás que eu preguei sobre oração? Foi só sobre oração que eu preguei. Até eu acho que foi a primeira palavra desde 2013 que eu preguei somente sobre oração. Que a oração é o relacionamento com Deus. Que a gente pode vir na igreja, pode entregar, não mentir, não caluniar, não olhar e desejar a mulher do próximo. Mas a oração é o relacionamento com Deus. Então eu posso trabalhar, pegar o meu dinheiro, dar toda para minha família, cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha. Amor, põe a Lara para dentro, mano. Cuidar da minha família, amém? Vir na igreja, fazer tudo direitinho, né? Mostrar para todo mundo que eu sou um bom marido. Mas daí eu não digo para minha esposa que eu a amo. Deixo ela ver navios, não dou carinho para ela, eu não estou tendo um relacionamento. Daí eu pergunto, eu amo minha esposa? Não, eu não estou dando carinho, não estou procurando, estou deixando ela de lado, eu só estou fazendo um papel social. Então o crente que vem na igreja, que entrega o seu dízimo, que procura não pecar, mas não ora, ele está só fazendo o seu trabalho social de cristão, mas ele não ama com Deus. O cristão, o marido que ama a sua esposa é aquele que deita com ela, que tem relação com ela, que dá carinho, que diz que a ama, que a protege. Amém? Ele tem o relacionamento de dar carinho e de falar, eu te amo, meu amor. E então o cristão da mesma forma, por causa que nós somos a noiva do Senhor. Amém? Então a noiva do Senhor, nesse relacionamento de noiva e de noivo, temos que dizer que o amamos. Temos que o buscar. E o relacionamento é o quê? É a oração. Se somente obedece e não ora, tu está que nem o povo, como diz em Isaías 29, versículo 29, se eu não me engano, ou 28, que diz, esse povo só me honra com seus lábios, pois o seu coração está longe de mim, porque os seus mandamentos só consistem em mandamentos de homens, em regra sobre regra, que nada tem com a palavra do Senhor. Sabe quando a gente critica igrejas que são baseadas em uso e costume, em que eles acham que a santidade está na mulher não usar calça, que a santidade está no homem cortar o cabelo, e a gente critica isso? Nós
obedecendo todo o resto da Bíblia e não orando, estamos sendo da mesma forma. Porque nós não estamos tendo um relacionamento com o Senhor. Amém? E o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele sempre foi, né, o Deus que dá o livramento, o Deus que perdoa e o Deus que vai punir os pecadores. Ele sempre foi tudo isso em todas as eras. Ele pode fazer qualquer uma dessas coisas quando lhe prouver. E Ele também é o Deus da provisão e pode vir ao nosso socorro. Amém? Um dos nomes de Deus, Jeová Jiré. Vocês sabem o que quer dizer Jeová Jiré? Esses dois não dá pra usar. Provedor? Não, esse aqui dá pra recortar. Deus da provisão. Amém? Jeová Jiré. Deus, Jeová, aquele que provê. Amém? Jeová Nissi é Jeová, a nossa bandeira. Mas Jeová Jiré é aquele que provê. Se nós acreditamos que Deus provê no nosso dia a dia, nós temos que orar. Amém? Temos que buscá-lo dessa forma. Então hoje a gente vai falar sobre ter coragem para orar. E agora eu pergunto para vocês, queridos irmãos. Se um dia chega um profeta, que vocês sabem que é um profeta de Deus, né? Vocês sabem que realmente ele tem o dom. E ele diz para ti, ó, arruma tuas coisas, tua vida aí que tu vai morrer. Vai morrer e não vai viver. O que tu faria? O que tu faria? Já que eu vou morrer mesmo, fazer suas pazes com Deus aqui, coisa e tal. Ou tu ia espernear diante de Deus, ia pedir para Deus ter piedade de ti. O que tu ia fazer? Hein? Fazer que nem o cara do filme lá, gente, eu entrego meu espírito ao Senhor Jesus. A gente viu um filme de terror essa semana, tinha uns satanistas lá, né? Quando um dos satanistas tava morrendo lá, ele ia pro inferno e ele... Eu aceito Jesus como o único sujeito salvador. Irmãos, a gente teve alguém que passou por isso na Bíblia. Que o profeta chegou para ele e falou, ó, tu vai morrer. Ajeita tua vida aí. Alguém sabe de quem eu estou falando? Quem foi esse cara na Bíblia? Não? Então abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20. Glórias a Deus. Eu esqueci de compartilhar o compartilhar. Ah, sim. Capítulo 20. Capítulo 20, no versículo 1. Quem já ouviu falar sobre o rei Ezequias? Rei Ezequias, ele era uma bênção, amém? Não estou sendo irônico, ele realmente era um homem de Deus, amém? Ele era um rei, foi muito abençoado, né? Temente a Deus na sua época, no seu reinado, amém? E ele era, como é que diz a palavra quando diz que está no mesmo tempo de outra pessoa? Mas ele vivia no mesmo tempo que Isaías. O profeta Isaías, que escreveu o livro, né, que disse que o Messias nasceria de uma virgem, que o Messias seria morto, que ele seria enterrado entre ladrões, que seria enterrado numa sepultura de rico, né? E foi Isaías que chegou para falar com Ezequias sobre isso. Então vamos ver no versículo 1 de 2 Reis 20. A palavra do Senhor nos diz: Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E pegou isso aí e foi embora. Né? Ele pegou, largou essa aí, imagina chegar, ô João das Couves, ó, arruma tuas coisas aí, porque hoje tu vai morrer, não viverás, tá bom? Tchau. Pegou, falou, papum e deu as costas, foi embora, né? No seco, sem se importar nem um pouco como ele ia receber aquilo dali. Estava sendo instruído por Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Então olha aí, Isaías chegou convicto, né? Na mensagem do Senhor, ó Ezequias, arruma a tua vida porque tu vai morrer e não vai viver. Irmãos, eu fiz, né? Vamos fazer de conta que Moisés,
João Batista, que Jesus falou que foi o maior de todos os profetas da terra. Se João Batista chegasse para ti e falasse, ó, arruma tuas coisas porque tu vai morrer, tu ia pegar e fazer que nem esse cara aqui, ou tu, pá, se João tá falando, cabe a mim pedir perdão pela minha vida. Eu vou dizer, eu não sei o que eu faria em primeiro lugar, mas o que eu acho dessa passagem? Eu acredito que ele foi corajoso, né, em fazer, por causa que ele conhecia Isaías, ele sabia, por exemplo, tem uma situação que um rei pagão tenta invadir Israel no reinado de Ezequias. Isaías vai lá, faz uma oração, pum, papá, aquele povo todo morre. Tá ligado? Então ele sabia que Isaías não era qualquer um. Então, vou morrer, né? Tá bom. Fazer o quê? Então, de cara, a gente pode pensar que Ezequias foi prepotente. Daí eu escrevi assim, ó, sobre a oração de Ezequias. Logo de cara, podemos até achá-lo prepotente em querer pedir algo contrário à vontade de Deus. Amém? Porque, qual era a vontade de Deus ali que parecia? Que ele morresse. Então a gente pode pensar, ele está sendo prepotente, né? Porque Deus aparentemente havia decretado aquilo dali. Amém? E ele pegou e orou. Não é qualquer um que pode afirmar o que ele afirmou. Mas o mistério para Deus ter respondido foi a sinceridade e a objetividade de Ezequias. Porque ele orou com sinceridade e colocou um objetivo naquela oração. Olha só. Ó, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ele não só fez o que era reto aos olhos do Senhor, no seu individual, ele fez para a nação. Amém? É como se a gente tivesse um grande de um líder, né? Deixa eu ver um... Quem viu aquele filme Quero Matar Meu Chefe? O 1. Vocês lembram que tinha 3... 2 reclamavam do chefe e um não reclamava de nada. Tal, né? Tão querido pros... E o velhinho morreu. E quem entrou no lugar dele foi o filho dele, cheirador de cocaína, que estava jogando a firma às cotas. De qualquer jeito, tá ligado? Então é a mesma coisa como a gente ter alguém que é bom para todo mundo, para uma empresa ou para um país, e aquele cara morre e entra um déspota no seu lugar. Então ele está dizendo aqui, Ezequias está falando, Senhor, antes de mim foram vários déspotas, vários reis que foram contra a tua vontade, que fizeram o que era mal aos teus olhos, mas Senhor, eu fui reto aos teus olhos, eu tenho alguma serventia aqui, eu temi o teu nome e eu fui usado. Senhor, tem misericórdia de mim por causa disso, para essa finalidade. Amém? Amém. Então, o mistério de Deus ter respondido foi a sinceridade e a objetividade de sua oração, em colocar algo de Deus que era da importância para Deus naquele momento ali. Amém? Era importante para Deus que o povo, a nação de Israel, continuasse sendo temente a Deus por alguém que foi amador em Israel, voltando às leis do Senhor, de utilidade para o seu reino, que era o zelo que Ezequias tinha e pelo seu reino. Amém? E daí a gente pode pensar, mas eu não tenho toda essa moral. Realmente, tu não tem toda essa moral. Qualquer oração que pode ter essa moral. Vocês lembram o que diz na palavra do Senhor, pedir aquilo que vocês quiserem que será vos concedido? Aquilo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu? Aparentemente, o que dá a impressão? De tudo que a gente vai pedir, ligar na terra, vai ser ligado no céu. Só que a Bíblia se explica com a Bíblia. E tem um outro versículo em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Então, Deus, eu quero um emprego novo. Se Deus não quer te dar um emprego novo, ele não vai te dar. Se Deus quiser te dar um emprego novo, porque, que se pedirmos alguma coisa segundo vontade, ele nos ouve. Quem é que aí antes de se casar? Quem é casado? Tem relacionamentos antes de se casar. E quem é que orou por esses relacionamentos?
Ah, senhora, tá certo esse namoradinho aqui, essa namoradinha. Queria... Ah, tudo errado, né? Tudo errado, mas eu queria casar com ela. A gente orou, né? Pelos relacionamentos antigos, namoradas, namorada, a gente orou. Deus abençoasse. E daí, pra quem é casado hoje, por que a gente entende que aquela época não deu certo? Porque hoje a gente viu que realmente Deus tinha algo melhor pra nós. Amém? Então, estava na situação namorando com alguém da igreja, alguma coisa assim, ou até alguém do mundo, e tu pediu orando para que aquela pessoa viesse a se converter, mas não era da vontade de Deus. Por isso, ele não abençoou. Vocês lembram de um trecho na Bíblia em que Deus disse, olha, isso eu não quero atender, não é bom para vocês. Pediu, e Deus, tá bom, eu vou dar para vocês. É a questão do rei? Do rei. Viram todo mundo, todos os outros reinados, viu todos os outros reinados com o rei. A gente quer um rei também, pede pra Deus aí. O Samuel, tá bom. Ô Senhor, o povo quer um rei. Não. Eu sou o rei de vocês. Vocês não tem que ser igual às outras nações, eu não vou dar rei nenhum. Daí Samuel pegou e falou pro povo, ó, povão, Deus falou que ele é o rei de vocês e que não quer dar rei nenhum pra vocês, não vai dar. Ah não, mas os outros têm, a gente quer também, quer o rei, quer o rei. E daí Samuel, olha, eles querem um rei? Tá bom, então eu vou dar um rei pra vocês, E deu um rei que no começo profetizava, era cheio do Espírito Santo, mas depois a soberba chegou-se em seu coração e a inveja que ele tinha por Davi fez Saul cair. Amém? Fez Saul ser um assassino. Amém? Ser o perseguidor de Davi. Amém? E foi o que foi depois em Israel. Amém? Então muitas vezes a gente pede, Deus, me dá, e Deus, não, cara, não é bom pra ti. Me dá, tá bom, vou dar pra ti, então. Pra te ver que a minha vontade é sempre melhor. Que melhor era ter escutado o meu não. Amém? Então, irmãos, a oração de Ezequias foi segundo a vontade de Deus. Ele foi objetivo, mas também foi corajoso. Podemos estar à beira de um câncer. A gente não sabe se aquilo ali realmente é para a hora da nossa morte ou é hora de Deus manifestar o seu poder. Senhor, quem pecou desse homem que nasceu cego? Foram seus pais ou foi ele que nasceu cego? Jesus, não. Nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego para a glória de Deus. Como assim? Cego para a glória de Deus? Como alguém pode ter uma vida miserável, uma vida desgraçada para a glória de Deus? Foi lá e curou o cego. O cara nasceu cego para aquele exato momento. O cara nasceu cego para fazerem aquela pergunta para Jesus. Porque quando eles perguntaram sobre quem pecou, foram seus pais ou foram eles, acreditavam em maldição hereditária e acreditavam em reencarnação. Porque como é que aquele homem bebê poderia ter pecado? Então eles acreditavam que aquele homem em outra vida pecou e nasceu cego. E Jesus, para mostrar que não era nenhuma coisa nem outra, ele disse, não nasceu nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu cego para a glória de Deus. Ele foi lá e curou. Ah, Henrique, mas às vezes tudo diz que não, né? A pessoa pode ter morrido e já não tem mais o que fazer. Irmãos, a gente esquece que o nosso Deus foi o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. 4 dias depois de morto, como é que deve estar? Deve estar com verme? Deve estar com verme, né? Eu não sei quanto tempo leva. Eu não sei quanto tempo leva, mas eu acho que provavelmente já tem os bichos comendo. Já tem? Então, irmãos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, os vermes foram expelidos. Vocês estão ligados? Quando tem aquele filme gore, assim, de terror e coisa e tal, assim, os vermezinhos entrando, então no caso eram os vermezinhos sendo expelidos de dentro para fora do corpo de Lázaro, para o seu corpo se recompor e ele ressuscitar. Amém? E Jesus não tinha sido avisado que o Lázaro estava para morrer? Sim. Avisou. E o que aconteceu? Ele ficou lá de boa. Daí depois de 4 dias, quando falaram que ele morreu, daí ele foi lá. Amém? Aquela morte era para quê? Para a glória de Deus. Daí agora eu pergunto, o teu problema que parece que não tem resposta, será que é para a glória de Deus? O que cabe a ti para descobrir é orar. Mas aí, tu quer trabalhar segundo a tua força, segundo a tua vontade. Quer trabalhar dentro dos teus próprios braços, quando na verdade tem que entregar todo o teu caminho ao Senhor. E tudo mais Ele fará. Aí, Henrique, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não estou dizendo isso, não põe palavras na minha boca. É que nem eu ouvi numa pregação essa semana. Que
A vida cristã é como um barquinho. Nesse barquinho tem 2 remos. Um remo se chama oração e o outro remo se chama ação. Amém? Eu oro e faço a minha parte. Eu oro e faço a minha parte. Amém? Mas não adianta só fazer a tua parte e não orar. E não adianta só orar e não fazer a tua parte. Amém? Ezequias já fazia a parte dele antes dele morrer. Antes dele ficar doente, ele fazia a parte dele. Amém? Ele orava temente ao Senhor. Ele fez uma reforma na nação de Israel. Agora eu pergunto, tu ora, tu lê a palavra, tu é temente ao Senhor, tu está fazendo uma reforma dentro da tua família, dentro da tua casa? Ou tu está sendo aquele crente pagodeiro, deixa a vida me levar, de qualquer jeito? Quem é o dono dentro da tua casa? É tu ou é o Senhor Jesus? Por que muitas vezes as brigas comigo e com a Bárbara, elas não demoram, elas não se estendem? Porque a gente olha um para a cara do outro e fala, a gente está passando dos limites. Isso não condiz com um casal cristão. Porque a gente fala que manda dentro da nossa casa, o homem pode ser o cabeça, mas no momento que o cabeça está perdendo a cabeça, né? Quem é o cabeça que manda? É Cristo Jesus. Amém? Que é o cabeça da família, que é o cabeça da igreja. Se eu acredito que o demônio tem que ficar do lado do fora do portão da minha casa, como é que eu vou colocar o sol, vou deixar o sol se pôr sobre a minha ira? Amém? Então é sempre terminar uma briga com uma oração. Amém? Pegar e reconhecer realmente quando erra. Porque tem gente que acha que nunca erra, né? E eu vou dizer por mim, quando eu vejo assim que eu tô erradinho, coisa e tal, já, né? Se eu tenho razão, né? Enche o saco, até pedir desculpa. Mas daí se eu vejo que eu tô errado, eu já chego que nem uma cadela. Me perdoa, tá ligado? Por quê? Porque eu errei. Amém? Eu errei, talvez eu não tratei ela como Cristo amou a igreja, então eu tenho que me colocar no meu lugar, pedir perdão e fazer isso. E a Lara fala assim, ó, perdoa o papai de uma vez agora. Claro. Mas agora, eu pergunto agora aos maridos, às esposas, os pais, os filhos, vocês se colocam no lugar de vocês quando vocês erram? Ou vocês nunca erram? Vocês são os supermans? Vocês não estão, se vocês acham que vocês são os supermans, vocês não estão fazendo a parte de vocês. Amém? Vocês lembram algumas semanas atrás, não sei se foi aqui ou foi num culto online que eu peguei. Eu falei que o porquê que meus super-heróis favoritos não são aqueles que se vestem de preto, que nem o Batman, ou que nem o Justiceiro, coisa e tal, que são os mais certinhos, os mais coxinha, que é o Superman e o Capitão América, são os meus favoritos. Por quê? Porque eles são um exemplo de tudo que é certo que tem que ser, de que eu sei que eu não sou. Tá ligado? Eles são um exemplo de tudo que é certo, de que eu sei que eu não sou. Então não adianta eu pegar e me dizer um super crente, amém? Um capitão crente, amém? Porque eu sei que eu sou o cara todo errado, amém? É mais perto da soberba lá, do Tony Stark, de pensar só em si mesmo, coisa e tal, amém? Então, irmãos, vamos se colocar, a gente não é super crente, a gente não é Jesus. O caráter de Jesus está sendo formado na minha vida. Eu sou parecido com Jesus quando eu reconheço meu pecado. Ah, mas Jesus nunca pecou. Sim, mas ele disse para tu reconhecer quando peca. Então, faça a tua parte. Amém? Se existisse a possibilidade de Jesus pecar, coisa que não existia de maneira nenhuma, ele iria pedir perdão. Amém? Prosseguindo. Então, e em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Amém? Faz a tua parte, faz aquilo que, como Ezequias fez, e ore sem cessar. O que é orar sem cessar? De noite, o tempo todo. Amém? Teve outras pessoas que oraram por algo que parecia contrário à vontade de Deus. Por exemplo, quando acabou o vinho no casamento onde Jesus pregava, o que aconteceu? Sua mãe Maria chegou para ele e falou: filho, o vinho acabou. E Jesus naquele momento tomou o seu lugar de o grande eu sou, de Jeová dos exércitos. Ele não se colocou no papel de Jesus, filho da Maria, olhou para Maria e falou para ela:
o que tenho eu contigo, mulher? Tem muitos que até dizem que Jesus desonrou pai e mãe, mas naquele momento não era o filhinho da Maria que estava falando. Naquele momento era o Deus da Maria que estava falando com ela. O que tenho eu contigo, mulher? Né? Do tipo, tu acha que eu não sei o tempo que eu tenho que agir? Maria podia ter feito o quê? Tá bom, Senhor, ter baixado a bola e coisa e tal. Mas o que ela fez? Ela chamou o pessoal, ó, vem cá. Façam tudo o que ele mandar. Daí Jesus, tá bom. Pega a água ali, bota aqui, papapá, Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Agora, se Maria não tivesse assistido, o que não teria acontecido? Jesus não teria transformado a água em vinho. De primeira, parecia que Jesus não queria. Mas ela orou a ele, ela falou com Deus, intercedeu, e ele atendeu o seu chamado. Amém? Então, muitas vezes a gente vai orar, vai incomodar Deus e vai parecer que Deus não vai nos abençoar. Amém? Mas ali, talvez era até um teste com a própria Maria. Amém? Porque de acordo com o Edir Macedo, esse milagre não serviu para nada. De acordo com o Edir Macedo, foi um milagre só para alegrar os pecadores. Pode procurar no YouTube. Edir Macedo criticando Jesus, criticando o primeiro milagre de Jesus, você vai ver. Ele criticando Jesus por ter transformado água em vinho para alegrar pecadores. Mas o que aconteceu no momento em que Jesus transformou aquela água em vinho? Fala que os seus discípulos passaram a crer nele. Amém? Então não foi simplesmente transformar água em vinho para alegrar pecadores. Foi sim para alegrar a festa, para alegrar pecadores. Amém? Da mesma forma, alegrar em que sentido? Ficar bêbado? Não, no mesmo sentido que a gente se alegra comendo um churrasco, que a gente se alegra tomando um chimarrão, tomando um café, estando com os amigos, estando na comunhão. Amém? Não era para se embriagar. Fez para isso e a partir disso os seus discípulos passaram a crer nele. Outro exemplo também é Moisés. Quando Deus estava assim, já não aguentando mais o povo e falou para Moisés, deixa eu matar todo esse povo aqui e eu faço de ti uma nação. Eu faço um povo novo de ti, de uma nação. E daí Moisés pegou e falou para Deus, Senhor, o que as outras nações te diriam? Que tu trouxe o pessoal do Egito para morrer nesse deserto? Senhor, por sua misericórdia, não faça isso. Então eram duas orações que de cara pareciam, não vou retrucar com Deus. Mas eles retrucaram com Deus. A palavra certa é intercederam a Deus. Amém? Maria intercedeu a Jesus para que abençoasse aquele casamento. E Moisés intercedeu a Deus para que Deus poupasse aquele povo. Amém? Amém. A condenação do homem primária não era ir para o inferno eternamente? Amém? Deus não fala, se não me engano, em Isaías, que ele percorreu a terra procurando e se admirou que não tinha nenhum intercessor? Daí o que ele fez? Fez do seu próprio braço o seu intercessor. Quem foi o nosso intercessor? Quem é a ponte de Deus para com os homens? Jesus Cristo, o homem. Que no mesmo tempo que era homem, 100% homem, foi e é 100% Deus. E foi a ponte entre mim e Deus, entre ti e Deus. Amém? Amém. E ele nos ensinou o que com isso? A orar sem cessar. Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são Deus. E Jesus estava sempre orando a Deus. Jesus estava sempre subindo ao monte para orar a Deus. Será que ele precisava? Ele era Deus. Por que ele fazia isso? Para nos dar o exemplo de orar sem cessar. Amém? Ali ele estava como filho, né? Quando ele estava na terra, não acho que... Ele esvaziou-se de si mesmo, né? Tomando a forma de servo. E nessa servidão, ele orava. Amém? Em Provérbios 15, no versículo 28 e 29, diz assim, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. O justo, ele medita antes de falar. Ele não fala aquilo que dá na telha. Ele pensa, analisa, ele pensa, se eu falar isso, eu vou arrumar briga, né? Ele medita naquilo que ele vai dizer, assim como ele medita na sua oração. Ele não vai pedir qualquer coisa, amém? Ele só não vai pedir como qualquer coisa, como quando tu vira aquele pensamento, ele vai orar. Espírito Santo, me ensina a orar como convém para não pedir qualquer coisa, amém? Mas a boca dos ímpios derrama coisas más, de qualquer jeito, amém? O Senhor está longe, versículo 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Amém? Longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. O Senhor até atende a oração do ímpio, de vez em quando lhe é necessário. Mas a oração de quem ele ouve mesmo é só dos justos.
E quem é que é os justos? Quem é justificado. E quem é justificado? Todo aquele que foi lavado, remido e justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, sim, Jesus, é muito mais fácil Jesus atender a tua oração se tu estiver dentro da igreja. Não quero dizer no domingo, eu quero dizer pertencer à igreja local. Ser um cristão, ser um crente. Amém? É muito mais fácil o Senhor te escutar contigo sendo membro de igreja. Porque o Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Quem é o ímpio? É aquele que faz a sua própria vontade. É aquele que acha que não dá nada olhar pornografia. É aquele que acha que não dá nada ter relação com pessoas casadas. É aquele que acha que não dá nada roubar. Amém? Essas são pessoas ímpias e o Senhor não escuta as suas orações. Por que eu faço por tudo isso? Porque tu é um pecador e como diz em Lamentações capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Amém? Então, a tua queixa com a tua vida é dos teus próprios pecados. Arrependa-se hoje dos teus maus caminhos, volta para o Senhor Jesus. Se torna um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Faz as pazes com Deus. Amém? Viva pelo manual que é a palavra de Deus. Busca viver tua vida de maneira reta. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Tua boca só serve para amaldiçoar, só serve para falar besteira. Deus só surge na tua boca quando lhe convém. Só em coisa aprendida por homens. Só em vãs repetições. A oração é sempre aquela mesma coisa. Sempre aquele oração repetida. Jesus, quando ensinou a orar o Pai Nosso, ele não ensinou a orar o Pai Nosso para orar aquilo ali sempre, porque logo depois ele fala que ele não aceita palavras repetidas, vãs repetições. Então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando eu estava falando isso, eu estava pensando em banana. Estava pensando em banana. É o que tem lá em cima da mesa. Quantas vezes você esteve orando o Pai Nosso e pensando em nada com nada? Então, irmãos, não adianta tu orar o Pai Nosso e ficar pensando em banana. Não adianta orar em Pai Nosso e ficar pensando na novela, pensar nas contas. Tu vai pensar nas contas, a menos que tu esteja orando para que Deus te capacite e te abençoe para pagar essa conta. Daí sim tu pode pensar na conta. Deus abençoa, me capacita para ter dinheiro para pagar a minha conta. Mas se eu estiver orando, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu tenho que estar pensando, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o meu almoço, a minha janta, de cada dia nos dai hoje, e perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. E se tu ora o Pai Nosso, não reflete naquilo que ele diz, e fala no final, Pai Nosso, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, e não perdoo aqueles que te têm ofendido, e tu ora por isso. Tu está orando pedindo, Deus, me perdoa assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E se tu não perdoa, tu está pedindo, Deus, não me perdoa. É uma sentença de morte, é um pedido de morte. Tu está pedindo, Deus, me mata, assim como eu quero que o meu inimigo me mate. Assim como eu não perdoo aquele que me tem me ofendido, e eu oro, me perdoa como eu perdoo aqueles que me têm me ofendido. É assim que está pedindo para Deus. Me ame, assim como eu amo meu inimigo. A 7 palmos debaixo da terra, morto. E aí? O que vamos fazer? A gente vê aí, a oração do Pai Nosso é o modelo que tem que ser seguido, do que se tem que ter numa oração. E para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. Ah, mas o meu próximo faz tanta coisa ruim para mim. Haja com justiça, mas deseja o melhor para ele. Amém? Ah, Henrique, mas é tão duro tu me pedindo por isso. É a justiça de Deus. Eu não estou pedindo aquilo que é da minha vontade. A minha vontade também é que os meus inimigos
se ferrem. Mas eu não estou aqui para pregar a minha vontade, pregar algo agradável aos seus ouvidos. Eu estou aqui para pregar a verdade de Deus. Ah, Rico, tu quer que eu fique sempre com o meu inimigo? Irmãos, amar inimigo não é morrer de amores. Não é estar junto. Ele pode estar à distância de ti. Amém? Por exemplo, um soldado cristão lá em inglês, que estivesse na Segunda Guerra Mundial, quanto ao Hitler, o que ele tinha que fazer? Amar o Hitler. Mas se precisasse matar o Hitler, ele tinha que matar o Hitler. Amém? Ele estava no seu lugar, como guerreiro, como soldado. Então, podemos amar os assassinos, amar o estuprador, mas podemos censurar por completo aquilo que ele faz. Amar o inimigo não é concordar com as coisas erradas que ele faz. Amém? Amar o inimigo é desejar o bem para ele, desejar que ele se arrependa, desejar que ele vá para o céu, mas censurar e desaprovar aquilo de errado que ele faz. Amém? Amém. Então não confunda amar com concordar. Amém? Jesus me ama, mas ele desaprova um monte de coisa na minha vida. Jesus te ama, mas ele desaprova um monte de coisa na tua vida. É amar como Deus amou. Amém? Amando 100% e, se precisar, discordando 100%. Amém? De volta a 2 Reis, capítulo 20. No versículo 6, a resposta do Senhor. Diz assim, Deus falando para Ezequias: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha aí! E quem ia morrer, né, ganhou mais 15 anos, né? Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti. Ó, recebeu livramento ainda aí, ó. E esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Quando ele diz por amor de mim, é porque era amor dele mesmo. E quando ele diz por amor de Davi, que Davi já estava morto, o que ele quer dizer? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Ezequias estava fazendo as coisas certinhas. Então, ó, eu estou te salvando, te poupando por amor de mim e porque tu está fazendo tudo certinho. Amém? Como é que ele disse, que ele falou que ele estava sendo? Ó, no versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade do coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Amém? Então, irmãos, as características que nós temos que buscar na nossa vida para que Deus venha atender a nossa oração. A gente até já chega lá, só deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ver se tem tempo aqui para pegar. Tá, tem mais um pouquinho de tempo. Vamos ler em João capítulo 11, rapidinho. Eu vou tentar não me estender aqui para a gente fazer a Santa Ceia a tempo. João capítulo 11, versículo 17 ao 26. Ó, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, que a gente estava falando, né, irmãos? Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Então, falou, ó, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu acreditava no Deus de ontem. Ó, ontem, se estivesse aqui, não tinha morrido. Daí respondeu, disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Em quem ela estava acreditando agora aqui? No Deus do amanhã. Quando, em vez dela perguntar, cogitar, peraí, você está falando que ele vai ressuscitar? Que ele vai acordar agora? É isso, Jesus? Acreditar no Deus do hoje? Primeiro ela falou, se estivesse aqui ele não tinha morrido. Eu falei, não, teu irmão ressuscitará. É, eu sei que ele vai ressuscitar lá no dia que tu voltar e coisa e tal, né? Ele ressuscitará no último dia. Daí, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 30.
Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu cair aos pés dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez acreditando no Jesus do ontem, não no Jeová Jiré do hoje, mas no Jeová Jiré do ontem. Daí eu botei assim, as pessoas oram e esperam num Deus que podia fazer algo ou ainda fará. Era Deus que podia fazer ou ainda fará. Esquecem que Deus também é o Deus do hoje, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amém? E Ele pode agir no presente, amém? O mais rápido possível, se lhe provém. De acordo com a sua vontade, como a gente leu em 1 João capítulo 5, versículo 14. Amém? Então, irmãos, quais as características que temos que buscar para ter uma oração respondida? Fiel. É a primeira que Ezequias falou. Diante de ti, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Agora eu pergunto, levanta a mão aí quem está sendo fiel ao Senhor. É brabo, né? Eu vou dizer, eu não tenho coragem. Mesmo que eu acredite que eu esteja, né, temendo ao Senhor, buscando fazer as coisas com regrinha, eu tenho medo de pegar e fazer essa oração ao Senhor, dizer: Senhor, eu tenho sido fiel. Então, o que cabe a mim? Buscar a ser fiel. E aí? Tem alguém sendo fiel aqui hoje em dia para Deus? Não responda. Amém? Mas busque. E aí, estou te falando não para te se envergonhar. Não, para te envergonhar um pouquinho e buscar a verdade. Amém? Buscar ter essa fidelidade ao Senhor. Ai, como é que eu sou fiel ao Senhor? Obedecendo a boca aberta. Amém? Lendo a Bíblia, conhecendo os mandamentos de Deus e obedecendo. Amém? Outra característica, integridade de coração. Amém? Ser íntegro para aquilo que tu diz viver. Porque tem muita gente que diz ser cristão e vai olhar para sua vida. Ele não tem uma vida íntegra como o cristianismo tem que ser. Amém? Ser para Deus e para a igreja, ter, né, para Deus e para a igreja a mesma gana e energia e intensidade que nós temos por um time de futebol, por uma banda, por um filme. As pessoas vão no futebol, eu acho que alguém gosta de futebol aqui? Eu não gosto, né? É da minha família não gostar de futebol, né? Mas normalmente quem gosta, vibra com o seu time, tem uma gana, né? Ele é gremista até morrer, ele é colorado até morrer. O cristão também tem que ser da mesma forma, tem que ser íntegro com o seu Deus, ser cristão até morrer. Da mesma forma que não trai o seu time, não trair o seu Deus. Reto aos olhos de Deus. O que é ser reto aos olhos de Deus? É quando tudo na tua vida condiz para tu desobedecer a Deus, mas mesmo assim tu obedece. Em Atos capítulo 5, versículo 28, versículo 29, né, Pedro está falando que convém mais obedecer a Deus do que os homens. Então, quando a lei dos homens cria uma lei, uma regra aí, que é para os cristãos começarem a pararem de dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, para parar de ser exclusivista. Porque o cristianismo é exclusivista. O que as outras religiões falam? Que todo caminho leva a Deus. O que o cristianismo fala? Que só Jesus leva a Deus. Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus está falando que ele é o único caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que o Allan Kardec não é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que o budista não é o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que Maomé não é o único caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que Maria não é o único caminho, a verdade e a vida. Que somente Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, o cristianismo é, sim, exclusivista. Amém? Nós estamos certos e todos os outros estão errados. Ponto final. E daí quem discordar disso, beleza, tranquilo, vive a tua crença e nós vivemos a minha. Nós vivemos a nossa. Amém? Então, reto aos olhos de Deus. Quando tudo dizer que não para eu desobedecer a Deus, tudo apontar para a minha vida, afunilar para eu desobedecer, eu continuarei sendo reto aos olhos de Deus. Reto aos teus olhos. Amém? Jesus sempre foi reto. E ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo para ensinar
como é um servo ser reto aos olhos de Deus. Amém? Então, quando o mundo te cobrar para que você desfrute seus prazeres, a gente dizer, não, eu sou reto aos olhos do Senhor. Amém? Para encerrarmos aqui falando sobre oração. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Deixa eu só me servir uma água aqui. Lucas capítulo 18, no versículo 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. O que é esmorecer? Desanimar, desistir. Amém? Então, orar sempre, sem jamais desistir. Havia numa cidade nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo, ter com quem? Com um injusto juiz. Amém? Que um certo juiz que não temia Deus. Amém? Era um injusto juiz, um juiz iníquo, como diz o título. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeita os homens, todavia como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que daí esse injusto juiz, viu a causa dessa mulher. Daí disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Achará fé na terra? É uma pergunta. Então Jesus está se comparando, ele está falando, pessoal, se esse injusto juiz, ele atendeu o pedido dessa mulher, quanto mais eu, que sou um Deus justo, não vou atender o chamado de vocês? Só que daí, olha que interessante, ele disse, eu vou atender o chamado de vocês. Mas ele pergunta no 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa eu vou atender o chamado de vocês. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus está perguntando, quando eu voltar para a terra, na minha segunda vinda, eu vou achar fé na terra? Eu vou atender vocês, eu vou abençoar vocês, mas vocês vão me atender? Vocês vão me obedecer? Eu vou achar fé na terra? É uma pergunta que Jesus está falando. Ele está dizendo, eu vou ser justo para com vocês. Vocês vão ser justos para comigo? E aí, qual vai ser a nossa resposta hoje para Jesus? Não? Ou sim, Senhor, eu vou buscar a ser justo para o Senhor. Daí eu botei aqui, Jesus diz que Ele cumprirá a justiça ao nosso favor. E pergunta se nós seremos fiéis para esperar. E aí, seremos fiéis para esperar ao Senhor? Honrar a Ele já que Ele nos honra? Ou vamos continuar vivendo a nossa vida de desobediência, de blasfêmia, de má conduta ainda? Irmãos, Deus já fez tudo o que podia fazer por ti. Sabe aquela musiquinha, o melhor de Deus ainda está por vir? Heresia. O melhor de Deus já vem há 2000 anos atrás e foi Jesus pregado na cruz. Se eu falo que o melhor de Deus está por vir, eu estou logo dizendo que a cruz não foi suficiente, que a cruz não é o necessário. Amém? Mas o melhor de Deus já vem por vir. E foi o Emanuel, o Deus conosco, o Cordeiro de Deus, morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Amém? A este que hoje nós exaltamos com alegria, amém? Com regozijo, com confiança, onde a gente compartilha do seu pão e bebe do seu sangue. Compartilha da sua carne e bebe do seu sangue. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Oh, a mãe está com Israel. Nene, tu ajuda aqui a Cris? Aqui, ó. Deixa eu pegar. Não, mas tá tranquilo, amor. A Nene vai ajudar. Cadê o suco, amor? Tá. Então eu vou orar só para finalizar aqui a live e a gente compartilhar a Santa Ceia. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por estar conosco.
Oro, Senhor, para que todos aqueles que assistam, Senhor, essa palavra, em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam brutalmente edificados. Que em nome de Jesus, Senhor, eles possam ter a coragem para orar, a coragem necessária e ousadia para entrar na Tua presença e para buscar, Senhor, ser como Ezequias, Senhor, ser fiel, íntegro e reto aos Teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, por todos que irão assistir, Te pedindo e Te agradecendo. Em nome de Jesus, meu muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém.